o torcedor for favorável, dependendo do desfecho, né, da Série D, para mudança de treinador, também tem bons nomes no mercado. Quais seriam as minhas sugestões? Um bom técnico, e esse eu gostaria de ver no Santa Cruz, o Guto Ferreira, né, uma opção hoje livre no mercado, 60 anos de idade. A sua última equipe foi o Cuiabá, fez uma campanha ali bem morna, né, na Série B, sem conseguir arrancar, sem conseguir fixar-se dentro do G4 para valer. Antes disso, também havia passado com pouco destaque no Coritiba, no Sport e também no Ceará. Para dizer que não consegue fazer um trabalho mais longo desde a temporada de 2022 no Bahia. Ainda assim é um nome experiente, em termos de Série C, não tem a menor dúvida, seria um bom nome. Outro técnico também que me chama a atenção, Humberto Lousa. Ele estava recentemente no Novo Horizontino, na Série B. Às vezes o torcedor pode pensar, mas o Santa, tudo bem, conseguiu subir, mas ainda estamos falando de Série C. Entretanto, a gente não pode esquecer, hoje o Santa Cruz é um clube muito atrativo para os profissionais. Por quê? É uma SAF, então querendo ou não, tem uma garantia maior de receber, né, dinheiro, contratar, ter um elenco competitivo, uma maior visibilidade, porque estamos falando de um clube que tem camisa, que tem torcida, que tem a visibilidade também nacional e regional muito forte. Então, mesmo se tratando às vezes de uma Série C, se fala, mas será que esse técnico não queria um trabalho na Série B? Eu prefiro ser um técnico do Santa Cruz com um bom orçamento na Série C do que, por exemplo, ser um técnico, cara, com todo respeito, mas do Atlético ou da Ferroviária, no meio de tabela da Série B. Entende? Então, assim, através desse argumento e uma boa compensação financeira, você consegue convencer, sim, alguns bons profissionais. Humberto Louser, 45 anos de idade, já treinou outros clubes também importantes na Série B, como, por exemplo, o Coritiba, o Vila Nova, o Atlético Goianiense, o Guarani e também, por último, né, o Novo Horizonte. Alguns outros nomes, e agora sim, né, esses mais caros que estão livres no mercado, o Cuca e também o Luxemburgo. Né? O Cuca, o seu último trabalho foi no Atlético Mineiro, nessa temporada de 2025, também morno, né? Não conseguiu ali extrair o melhor. 2024 fez um começo de ano muito bom no Atlético Paranaense, mas acabou emburrando, né? Saiu no meio do campeonato, era um momento ótimo do Atlético Paranaense, mas pediu demissão, o Atlético inclusive caiu, né? Uma coisa de louco. No momento que ele deixa o Furacão, tinha... aliás, ele assumiu o Atlético Mineiro no ano passado? Não, foi nessa temporada já, né? Tá certo. Ele tinha 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E aí acabou deixando o clube. É um técnico bom, né? Mas a questão financeira, nesta questão, fala mais alto. O Luxemburgo também tem tempo que não treina. A sua última equipe foi em 2023 no Corinthians. Recentemente ele esteve mais envolvido na política, né, do Tocantins do que propriamente no futebol. Não declarou se aposentar. É uma opção dessas mais livres, mais famosas, né, livres no mercado. Um técnico que eu gosto para uma montagem de elenco, também escolheria ele. Caso o Santa Cruz pense em uma mudança de comandante para o começo do ano que vem, o Cláudio Tencati, 52 anos de idade. O último clube dele foi o Juventude na Série A, também treinou o Atlético Goianiense um pouquinho ali na Série B, e no Criciúma conseguiu 2 acessos seguidos, né? Da Série C para B, da B para A, também conseguiu esse mesmo roteiro de acesso na Série C com o Londrina, lá em 2015, foi vice-campeão. Então tá aí um técnico que também conhece, né, a Série C, com 2 acessos seguidos. Esse nome para mim seria o meu favorito. Se fosse para pensar num técnico, volto a repetir, eu não demitiria o Marcelo Cabo. Acho que é um técnico interessante, um técnico vencedor e que, pelas passagens em clubes menores nos últimos anos, parece que meio que o torcedor esqueceu do tamanho do Marcelo Cabo. E aí que eu falo, com todo respeito ao Capital, ao Água Santa, ao Floresta, mas quando você treina clubes deste porte, o torcedor fica apenas com a última impressão. Volto a repetir, Marcelo Cabo já treinou o Vasco, o Goiás, já treinou o Atlético Goianiense, o CSA na Série A do Brasileirão. Então assim, o Remo não é o Chapecoense, não é um técnico qualquer. Tá? Então eu daria sim essa chance para ele no ano que vem. Técnico livre, o Zé Ricardo, também ex-Flamengo, Goiás, Vasco, estava por último no Criciúma, fez até que um bom trabalho no Campeonato Catarinense, jogava bem, mas acabou dando azar, foi eliminado nas quartas de finais nos pênaltis e acabou perdendo o trabalho. O Jorginho também, técnico ex-Coritiba, Vasco, Ceará, está livre no mercado. Seu último trabalho foi justamente no Coxa, no ano passado. Tem o Fábio Carille também, esse já é um técnico um pouco mais caro. Seu último trabalho foi no Vitória, muito mal, né? 9 jogos, venceu apenas um e após a goleada contra o Flamengo foi demitido.
Técnico também com passagens só em clubes grandes, né? Na sua carreira até hoje. Treinou o Corinthians, o Santos, Atlético Paranaense, Santos, Vasco e por último o Vitória. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Santa Cruz. O que você pensa? Tem o Hélio dos Anjos também, né? Um homem que até viu os torcedores perguntando, pô, por que o Hélio nunca treinou o Santa Cruz, né? Fica essa dúvida também. Já treinou o Náutico, o Sport, no Pará ele já treinou o Paysandu, já treinou o Remo lá nos anos 90 ainda. Em Goiás ele treinou o Goiás, o Vila, o Atlético. Então assim, é curioso, né? Ele nunca treinou o Santa Cruz. Dependendo da situação, cara, eu acho que o Náutico vai subir. Não sei se a torcida vai gostar muito de mim depois de falar isso não. Acho que o Náutico tem totais condições de subir, mas dependendo da situação, se ele não for demitido, enfim, é um técnico que eu também gosto. Para uma realidade de Série C, já conseguiu o acesso em diversas oportunidades. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e confira as ofertas da Fute Fanatics, onde você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix e envios para todo o Brasil. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Marcelo Cabo e será que ele fica no Santa Cruz pro ano que vem? Até porque tem sido especulado de que ele pode assumir outros projetos, que eu sinceramente acho que o melhor seria a continuidade dele, mas caso isso aconteça, né? Tem alguns outros nomes aqui no mercado, desde alguns mais experientes, que seriam mais difíceis de imaginar, outros jovens promissores que poderiam ser uma aposta, enfim, vou comentar aqui sobre a fase dele, que pode conquistar esse título inédito da Série D do Campeonato Brasileiro, e até quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o treinador. 58 anos de idade, chegou aí no meio da Série D do Campeonato Brasileiro, depois de um estadual ruim, né? As projeções não foram alcançadas, 22 jogos e 11 vitórias, lembrando que antes ele já tinha passado pelo Água Santa no Paulistão e pelo Capital do Distrito Federal, onde somou até que bons números, né? E vinha faltando uma sequência de jogos na sua carreira, até porque se a gente analisa os últimos times que ele teve mais do que 22 jogos, ele vai conseguir 24 nesse ano, né? Foi pelo CRB em 2022 e o Remo em 2023. De lá para cá teve curtas passagens, né? CSA, ABC, Floresta, Brusque, além dos clubes no qual eu citei. Então acho que vinha faltando uma boa sequência na carreira do treinador, que vale destacar também, vinha assumindo os projetos na Série B, geralmente do Brasileirão, e trocou, né? Primeiro clube que ele assumiu da Série D depois de muito tempo. Ou seja, claramente por acreditar no projeto, e eu acho que seria bem difícil imaginar ele saindo do clube. Então, o melhor dos cenários, na minha opinião, seria a manutenção dele, a não ser que a SAF queira um estilo de técnico diferente, um estilo de jogo, que eu não sei se é o ideal para colocar agora na Série C. Acho que o mais importante é a continuidade, né, de um trabalho que já vem sendo feito, né, de olho no longo prazo, independente, né. Vale lembrar também de que o Paysandu foi um dos clubes que procurou a situação do Marcelo Cabo, ele não teve interesse, né, de ir para um time na Série B, apesar do Paysandu estar brigando na parte de baixo da tabela. Eu acho que mesmo se fosse um time ali intermediário, um Operário, Ferroviário, eu acho que ele, não sei se ele trocaria também por conta desse projeto e de uma perspectiva de continuar para o ano que vem. Então, ele não continuou, Gustavo. Quem que teria de boas opções de técnicos nesse momento? Lembrando, daqui para o início do ano, vários treinadores devem ser demitidos, alguns desses podem ser contratados por outros clubes, mas eu quero listar aqui alguns para vocês e a sua opinião aqui embaixo vai me ajudar bastante. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Bora chegar a essa meta aqui de 65 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição aqui no canal. Lembrando que aqui nós trazemos em média 5, 6 vídeos por semana do Santa Cruz. E se você puder curtir, já nos ajuda bastante para continuar trazendo mais conteúdos como esse. Bom, vamos começar o primeiro aqui, recém-demitido lá do Remo, que é o Antônio Oliveira, né? Estava aí por último na equipe, onde conseguiu apenas 4 vitórias em 14 jogos. Chegou bem na equipe, mas acabou perdendo muito espaço realmente até a sua demissão, né? Depois da derrota contra o Atlético Goianiense em casa. Então o Remo vinha de uma sequência boa jogando como visitante, mas como mandante deixou muito a desejar, né? Pra você ter ideia, nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória. Empatou aí com o Criciúma, derrota para o Atlético Goianiense, enfim, uma fase realmente bem ruim do time dentro de casa e ainda tem chances de conseguir o acesso. O Antônio Oliveira não conseguiu dar esse retorno, né, esperado para a equipe e houve a sua demissão. Técnico que eu vejo potencial, porque ainda é muito jovem, tem 42 anos, surgiu muito bem no Cuiabá, passou também aí pelo Corinthians em 2024. Muita pressão, né? Eu acho que ele realmente não daria conta por conta da pressão que tinha aí em cima dele. Rapidamente passou no Sport, 4 jogos e foi demitido, e agora no Remo
com essa curta passagem dele também. Lembrando que ele surgiu bem no Atlético Paranaense 2021, 18 vitórias em 36 jogos, português aí também com passagens na base do Benfica e tudo mais, treinou o Benfica B em 2021-22 naquela ocasião. Enfim, acho que pode ser uma boa, até porque é um técnico novo para um projeto de SAF, você mirando no longo prazo, pode ser que você tenha o seu próximo treinador para daqui 4, 5 temporadas. Mas também não tem toda a experiência, né? O Marcelo Cabo, por exemplo, já tem muito mais anos de carreira, já lidou com uma Série C anteriormente, então isso daí sem dúvidas tem que ser colocado no papel. Outro aqui também é o Humberto Louser, treinador que surge muito bem, estava por último ali no Novo Horizontino, onde foi demitido também no mês passado, em agosto, né? Completou um mês aí que ele está então desempregado. O Novo Horizontino teve uma queda de rendimento bem grande no seu comando, 24 jogos e apenas 9 vitórias. Estava no CRB no início do ano também, com resultados não muito bons, né? No estadual, na Copa do Nordeste, até a sua demissão. Ele que se destacou muito na Chapecoense e no Curitiba, né? Principalmente ali em 2020, 2021, passou ainda por Sport, Atlético Goianiense, Juventude e Chapecoense. Chapecoense e Guarani, né? Foram os clubes que ele mais tiveram destaques, mas mesmo na sua volta não conseguiu se destacar tanto assim. Já conseguiu alguns acessos na sua carreira, já brigou também na parte de cima ali da tabela por alguns outros clubes na segunda divisão e é jovem também, tem 45 anos. Eu ficaria de olho, acho que é um técnico que tem um potencial para médio e longo prazo, acho que pode ser uma alternativa. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até queria ver se ele já treinou alguma equipe na Série A, eu até fiquei nessa dúvida. Ele estava em algumas equipes aqui que estavam na Série A, mas ele às vezes saiu antes do início da competição, né? Foram muitos, principalmente Série B, entendi, principalmente Série B aqui do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, Juventude, foram um dos clubes que ele passou, mas não chegou a comandar realmente. Curitiba também não chegou a comandar na Série A no Brasileirão. Acho que é um bom técnico, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro aqui seria tanto o Luxemburgo, que eu vou deixar aqui, e o Cuca. Apesar de serem, por exemplo, o Cuca ainda está treinando times e tal, e o Luxemburgo já tem um tempo que não assume nenhum, acho que são características parecidas, por quê? São jogadores mais experientes. Por exemplo, Santa Cruz vai ter um convencimento de trazer um treinador que tem um salário alto, que estava em clubes da Série A, mais experientes pelo projeto. O Luxemburgo conhece muito, né, de elenco. Então, será que para 2025, 2026 é a melhor opção? Então, tem vários pontos a serem questionados. Estava por último aí no Corinthians, naquela passagem em 2023. Os clubes que ele aceitou, né, comandar foi realmente em situações bem típicas, né? Por exemplo, o Palmeiras, o Vasco, o Cruzeiro, o Corinthians. Então, só clubes ali do G6, né? Vamos colocar ali